Sejam bem-vindos ao nosso podcast Casa do Pai. E hoje nós estamos aqui com o entrevistado Gustavo Rolim, o Guga, pastor Guga. Boa noite, pastora Carol. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast e que seja aí uma noite mais que abençoada. Com certeza vai ser abençoada, né? E lembrando você aqui, com o nosso patrocinador, agradecer aí ao Bank Investimentos aí. Invista em momentos, invista em Bank, tá bom? Guga, boa noite. Boa noite, pastor. Feliz de estar aqui, viu? Obrigado pelo convite já. Que bom, cara. A gente veio aqui fazer esse bate-papo com você. Primeira pergunta que eu quero fazer para você. O que é a Companhia Tribos? Você sabe que eu tô dando risada porque teve uma fase nossa que responder estava difícil. Na verdade, assim, a Companhia Tribos é um ministério que nasceu aqui em Praia Grande com o intuito de pregar o evangelho através das artes. Só que por conta de países perseguidos e de lugares que a gente queria entrar, a gente estava falando aqui de lugares de governo, escolas, nós somos uma entidade da sociedade civil, uma ONG. Então, sim, Tribos como ONG não tem no seu estatuto uma destinação religiosa, certo, mas todos nós somos cristãos e missionários. Então, a Companhia Tribos é uma ONG, que é uma missão, que é uma companhia de arte. Então, essas três coisas, elas se encontram aonde? Na linguagem que a gente escolheu, que Deus escolheu a gente para levar a mensagem do Evangelho através dos princípios e valores, que é a arte. Certo. Quantos anos tem a tribo? Olha, 2004, nós vamos para 16, 17 anos. 17 anos de estrada. 17 anos de estrada. Quem é o precursor? O primeiro de todos, aquele que fundou, aquele que Deus falou para... Então, na verdade, foi meu pai. Meu pai e minha mãe, que não dançam, né? Pastor Rogério, pastor Elaine, meu pai recebeu uma palavra muito forte de Deus, dizendo, sai da tua terra e da tua parentela. E a gente sabe que parentela, onde nós estávamos ali naquele momento, pastores que nos acompanharam, que nos batizaram, realmente era uma parentela. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, a nossa família tomou esse passo de começar a missão e nem arte a gente sabia se era. A gente só obedeceu. E aí a gente começou a entender de Deus qual era o desenho que Ele tinha para nós. E aí meu pai, muito firme, defensor da visão, porque no processo, no caminho, você vai titubeando, tem propostas, tem ideias, e aí a igreja chama, puxa, vocês não querem vir para cá? Os meus pais no caminho foram convidados para liderar casais numa igreja grande, e meu pai, não, Deus tem isso, e a firmeza dele, que começou essa história, fez a gente estar aqui até hoje. Glória a Deus, que bênção. Sabe o que eu queria perguntar para você? É assim, a gente sabe que a palavra de Deus também fala isso, Jesus fala que profeta de casa não tem honra. Eu já até sei o que vem por aí. Como é que você entende isso em relação a tribos dentro de Praia Grande? Porque igual assim, o texto fala. Porque vocês nasceram há 17 anos atrás. Vamos pensar em questão de cidade. A cidade que a gente tem hoje, Praia Grande, não é a mesma que 17 anos atrás. É verdade. Né? 17 anos parece pouca coisa. 17 anos é a idade do meu filho, parece pouco. Mas pensando em questão de cidade, política, é uma cidade completamente diferente de 17 anos atrás. Verdade. Como foi para tribos dentro e como ainda é hoje dentro da cidade de Praia Grande? Eu acho que junto com a cidade a gente mudou. Porque assim, independente de ainda terem os ministérios que há muitos anos estão plantados na cidade, e glória a Deus por isso, porque a gente vê nisso uma firmeza. Praia Grande é uma cidade difícil, espiritualmente falando, e para coisas novas. Parece que a gente tem um bairrismo que não é só uma questão de domínio e poder, mas uma questão espiritual. No começo foi muito difícil, porque hoje a gente fala de cobertura espiritual, de ministérios interdenominacionais, itinerantes, hoje é simples. Quando a gente nasceu, isso era coisa de americano e olhe lá. Você ter o seu nome no ministério, em vez de um nome de uma igreja, era uma coisa muito americana. Você tinha lá aquela que fala de líderes, que é muito forte, aquela mulher, não é assim de Jacobs, é uma outra. Eu já vou lembrar o nome dela, que escreve muito para líderes. Você tinha o Ron Kenoly, você tinha algumas pessoas que tinham ministérios nesse formato, mas aqui não. Então a gente sofreu muito. E ainda da onde a gente sai, porque era uma igreja influente na cidade,
todo mundo estava ali e tinha muito aquela ideia de quem não está nesse guarda-chuva não está certo. Então foi muito custoso. Poucas pessoas estenderam a mão no começo para nós. A gente ministrava muito pouco aqui. O pastor Ricardo Correia, o pastor Ed Rosa, pessoas que conheceram a gente nesse processo. Então no começo a gente nem tinha agenda aqui. A gente ficou muito fora. E por isso a gente ainda fica fora. Porque a gente foi crescendo o ministério e o chamado para fora. Em 2006 e 2007 nós tivemos os Jogos Abertos. Foi um divisor de águas para nós. Porque o pessoal do esporte, da coalizão, que veio trazer uma proposta de evangelismo dentro dos Jogos, procurou meu pai, que era o chefe dos Jogos. Sim, eu lembro, o teu pai, inclusive, pastor, isso não sei se você sabe, o pai dele foi o precursor do vôlei na Praia Grande. Cara. Não sabia disso. Cara, a gente tá aqui, a família tá... Esse cara, que assim, primeiro, né? Foi o primeiro, fala um pouquinho do vôlei, a influência que o teu pai teve no vôlei. Eu sou terceira geração em Praia Grande. Minha avó era funcionária pública, meus tios, meu pai. E o meu pai começa a vôlei em Praia Grande. O Clube de Praia São Paulo, que é o nosso primeiro ginásio, não tinha nem sido construído. E era aquela coisa de que esporte você vai pegar. Então, meu pai foi para Campeonato Brasileiro Juvenil, ia conseguir patrocínio na raça em São Paulo, porque a cidade era muito pequena. Não dá que a prefeitura não ajudou, eu não gosto muito dessa lamúria. Apesar de alguns fatos serem verdades. As oportunidades eram menores. Menores. Né? Imagina, Praia Grande, aí vinha aqueles ônibus com farofeiro e tal. E ele é o precursor. Ele foi o cara que começou. Foi técnico do Santos de vôlei uma época, um cara conceituado na área de esportes até hoje. Até hoje. Eu me formei em educação física. Se eu não me engano, eu acho que eu vi ele numa homenagem no Clube de Praia São Paulo. Isso mesmo. Eu vi umas fotos, agora que eu lembrei. Os atletas dele, da antiga e que trabalharam com ele depois na prefeitura, fizeram uma homenagem muito legal para ele. E por ele ter essa caminhada no esporte, os pastores foram procurar ele, querendo oferecer um voluntariado. Ótimo. E o lance foi o seguinte, é que meu pai pegou na hora, vocês são evangélicos? Aí eles tomaram, somos. Ele falou, eu também sou pastor. E ali a gente teve que coordenar a parte de evangelismo com artes dos jogos, porque o pessoal da coalizão já conhecia o nosso trabalho. E aí a gente teve que botar a cara para ir nas igrejas. Isso foi muito legal, foi muito difícil. Foi uma porta mas aberta. Foi o divisor de águas. Deus abrindo portas para vocês poderem entrar. Poxa, eu nunca esqueço, e eu me perdoo aqui se o pastor estiver assistindo o vídeo, eu não lembro o nome dele, que ele disse assim, minha igreja não concorda com dança, mas a gente está envolvido nisso porque vocês vão pregar de Jesus. Isso foi uma lição para mim. Sim, muito legal. Não tem quebrando paradigmas, lá. quebrando barreiras. Não tem dança lá, mas nós vamos carregar caixa, distribuir água. E eu olhei para aquele pastor e disse assim, isso é o reino de Deus, cara. Não preciso concordar com a sua doutrina, mas não está ferindo o evangelho, eu só não concordo. E foi top, e foi um divisor de águas. E aí agora, de 2009, 10 para cá, quando a gente teve o galpão, que a gente começou a fazer o Rise Up, aí trazer o pastor Massal, Tom Carf, esse pessoal, ali quebrou um pouco de gelo. Claro que tem aquela coisa do... Estão fazendo um evento, querem tomar os meus membros, mas isso é uma coisa meio que acontece no Brasil inteiro. E ali a gente abriu. Hoje, a gente tem algumas pessoas que são parceiras, toda vez que a gente precisa, vocês mesmo da casa do pai, até por conta do pastor Ivan, que era nosso pastor. Sim, a gente tem o apóstolo Adão, o bispo Júnior, o pastor Valdir da Torre Forte. Eu sou muito suspeito para falar dele, porque ele foi um cara assim que foi muito diferenciado em relação a pensar como reino. De não cobrar nada de nós no sentido de estarmos ali, mas ser reino para a gente, ser uma casa para que a gente ensaiasse, estivesse, fizesse as coisas do ministério. Hoje eu vejo diferente. E muita gente mudou também em Praia Grande. Mas assim, foi um processo. Do jeito que a cidade mudou, a gente mudou junto. A gente saiu muito porque não tinha espaço. Também era uma desconfiança, não julgo. Acho que 17 anos atrás, eu não tinha barba branca, a gente era tudo menino, grupo de dança, que igreja vocês são, o que vocês estão fazendo? É muito normal para o pastor proteger a sua casa, as suas ovelhas. E para nós está tudo certo. Agora que a gente amadurece. Então hoje eu creio que Praia Grande ainda não é o que eu sonho e espero no sentido dessa abertura, mas eu acredito que melhorou bastante. Vocês têm uma sede de tribos? Hoje nós estamos em parceria com a Torre Forte. A gente tinha um galpão, depois uma casa. E aí com o ministério saindo muito, não é producente isso. O mundo vive de parceria hoje. Sim. Então você... Muito gasto. Gasto, cara. Aí eu gasto para não ficar lá. Tipo assim, para pagar aluguel você fica
É um ano fora. Não, sabe quando eu me dei conta? A gente estava na Bahia. Eu e a Karina, minha esposa, a gente estava pagando as contas online. E aí eu paguei o aluguel e a gente ia ficar tipo 1 mês e meio fora. Eu falei, meu, olha, o dinheiro foi embora assim. Eu falei, para guardar coisa? Ah, não. Aí agora a gente tem essa parceria com a Torre Forte. E o projeto futuro é ter uma escola de missões e artes. Mas aí ela vai estar girando independente da gente estar aqui ou de alguns de nós não estarmos aqui. E essa é a ideia. Dos membros que começaram, não sei se a palavra certa seriam membros, né? Que sejam. Lá, 17 anos atrás, quantos daqueles lá ainda permaneceram? Que estão com a gente hoje, eu, Roberta, Karina, a Karina ainda entrou 1 ano depois. Nós éramos em 4 que começaram, mais 2 são missionários no México, enviados por nós. Então, eu considero que eles estão, Sim. Não são tribos lá, porque a gente plantou eles numa igreja, mas 4 ou 5 de 12, contando os meus pais, 7. Mas hoje vocês têm? Eu, a Roberta, a Karina, 3, com eles no México, 5. Pensando assim. Poucos saíram no sentido de... muitos, a maioria que saiu casou. Casou, teve filho, e aí começou outra vida, e aquele negócio de tempo, né? E eu acredito que o chamado, ele tem... O chamado é um só, fazer a vontade de Deus. Mas existem os ciclos e as estações. Sim, sim. Então, assim, eu sei que eu fui chamado para multigeracional. Eu não preciso olhar e esperar o tempo passar, ou os meus filhos nascerem, para eu saber que eu vou parar. Mas eu entendo que existem pessoas que vão ficar 10, 5, Sim. 3. Sim. E assim vai. Mas a galera foi... Nós ficamos juntos 10 anos, todo mundo. Que começou... A primeira pessoa que casou, que saiu, foi depois de 10 anos. E, Guga, qual que é a missão do Tribos hoje? Porque eu sei que, como as coisas evoluem, Sim. também a companhia evoluiu, né? Eu acredito que a base é a mesma lá do começo, mas as coisas vão evoluindo. Qual é a missão hoje do Tribos? Mudou Quem é o Tribos coisa? Hoje? Mudou, porque no começo a gente estava muito voltado para dentro da igreja. E a gente tinha essa ideia de 24/7, de centro de adoração, de coisa muito voltada para a igreja. No processo, a gente descobre um caminho onde a prestação de serviço com excelência abre portas. E aí eu posso trabalhar princípios e valores. Não, por exemplo, aberto. Por exemplo, projetos de escola, projetos sociais, projeto de escola, edital do Estado. Isso a gente faz muito, a gente continua. Então hoje a gente trabalha com arte, com capacitação, projetos sociais e missões. As missões a gente chama de projetos humanitários. Por quê? Porque a gente sai com a equipe de dentista, a gente sai com enfermeiro, ou a gente sai só como equipe de arte, atendendo lugares do Brasil e de fora que ninguém quer ir. E a gente quer que ninguém queira porque a gente quer estar lá. Não está tudo bem, não tem, ninguém quer ir, não é um choro, não. Não precisam ir, a gente está lá. Não precisa ir para Paris. Né? Também. Todo mundo quer ir para Paris. Se quiser, também topo. Mas vocês já foram em lugares também maravilhosos. Fala um pouquinho aí. O top, eu acho que foi a Olimpíada também. Fala um pouco aí. Assim, evento foi a Olimpíada de 2006. Essa que bombou, né, cara? Foi, porque a gente trabalhou dentro dos jogos. Então a gente também se inscreveu no edital. E foi muito engraçado porque tinham 2 equipes evangélicas lá dentro. Da Jocu de Curitiba, que é o Diex, do Roga, que é um cara fantástico. Só pra lembrar aqui, 2016 no Rio. No Rio. Aí abriu um edital para o entretenimento. E a gente entrou, só que existia uma investigação. A gente teve que fazer até antecedentes criminais, foi super pesado. E eles viram na nossa caminhada que apesar de a gente ter esse viés cristão, nós éramos uma equipe profissional. Então a gente passou no edital e aí dançou na quadra, jogo do basquete da seleção americana, jogo de basquete feminino, foi handball, basquete e rugby. Foi muito legal. E aí abriu um outro leque para vocês, assim, o futuro? Como que depois disso... Então, isso começou aqui nos Jogos Abertos. Sim. Porque esse movimento do pessoal da Junta de Missões com Esportes abre esse caminho. 2008, aí eu vou falar da viagem de país que foi mais sensacional até hoje para nós, que foi a China. A gente vai para os Jogos Olímpicos da China com um projeto chamado Mais Que Ouro. Ou seja, você vai oferecer uma coisa que é muito mais do que a medalha de ouro, que no caso é Cristo. Mas na China, o 16º país mais perseguido do mundo, como é que você vai entrar lá? Como? Com arte. Então, beleza, os brasileiros, a gente levou as coreografias e no meio das coreografias
para ler o release delas, a gente contava uma história. E a gente contava uma história do nosso povo. O povo brasileiro é um povo muito amoroso, muito alegre, de muita fé. A gente citava o Cristo Redentor, que é uma maravilha do mundo, para dizer sobre a palavra Cristo. É o cartão postal. É um cartão postal. Então, tudo muito estratégico. Então, como viagem, a China foi a mais, assim, eu acho, mesmo a África foi forte, mas por ser uma cultura muito aquém da nossa, eu acho que foi a mais. E evento, com certeza até hoje foi a Olimpíada, por tudo isso que envolve. Então a gente foi ali, eu brinco que foi um mimo de Deus para nós, porque você vai pro Rio, fica no hotel, tá acostumado, a gente dorme no chão, come qualquer coisa, tá em qualquer lugar, daqui a pouco você tá no hotel, aí vem um ônibus te buscar para você apresentar. A gente ficava até meio sem graça, assim, será que eu tô no lugar certo e tudo mais? Mas de evento foi uma experiência, e particularmente também, porque eu sou do esporte como meu pai, e para nós foi a realização de um sonho. Meu pai sempre teve o sonho de ir para uma Olimpíada, e eu também nutri isso dele. E aí quando a gente ouve assim, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração, Salmo 37. Aconteceu isso. Que show. Porque a gente estava lá dentro, oficialmente, trabalhando, e tipo, até me emociono, porque foi um lance muito Deus. As pessoas falam, pô, Olimpíada, que legal, mas cara, eu e ele louco. olhava um na cara do outro e falava assim, só a gente sabe o quanto a gente orou para estar aqui. E eu brincava com os meninos, vocês estão aqui por nossa causa, vocês nem queriam. Isso é tremendo, porque o teu pai, eu acho que assim, nunca imaginaria que ia entrar numa Olimpíada sem o esporte dele, porque o esporte dele é vôlei. Verdade. Cara, não, como eu vou... E ele não entrou como vôlei. Entrou com dança e como equipe missionária. Deus é muito doido. Cara, né? isso é louco, né, pastora? É verdade. O que eu queria te perguntar é assim, Guga, a gente ainda tem uma cultura dentro das igrejas, principalmente de periferia. Isso está mudando, mas ainda existe que, se baseando só na palavra, de que Deus capacita. Então, os nossos jovens, adolescentes hoje acham que não precisam buscar uma capacitação, que não precisam estudar porque vão viver pela fé, ou Deus vai capacitar, Deus vai dar sabedoria e eu não preciso buscar sabedoria da terra, né? Mas eu vejo que vocês, a Companhia Tribos, por todos os lugares onde vocês passaram, eu acredito que vocês se capacitaram. Como você falou, você fez uma faculdade. Muito. Né? É dentro da área que envolve até o que você faz hoje, porque é saúde do corpo, é o movimento, né? Mas assim, além disso, eu queria que você falasse um pouco para os adolescentes que estão assistindo, jovens, a questão da capacitação de vocês, porque não é assim, Deus colocou no nosso coração, vamos lá e vamos fazer. Não, eu tenho o dom, vou lá e vou fazer. Não, tipo eu tenho, assim, eu tenho que me preparar também para isso. O pior é que né? parece que na área da arte e da música, isso é um câncer. O que acontece? Eu aprendi uma frase, diz assim, a excelência glorifica a Deus e inspira os homens. 1 Samuel 16:14, Davi é ungido no capítulo 15, o Espírito de Deus sai de Saul, vai para Davi. E aí Saul começa a ser atormentado por um espírito maligno da parte de Deus. E aí um servo de Saul vira e fala assim, ó, você está ficando endemoniado aí, está dando problema. O que você acha de a gente chamar alguém que toca harpa? A única coisa que o rei Saul, apesar de estar passando um momento difícil, que era um homem temente a Deus lá atrás, ele pede que fosse um ótimo tocador. Um exímio tocador. Ele não pede que seja um cara ungido. Sim. Ele pede que seja um ótimo. Um profissional. Ele queria alguém excelente. Então, partindo desse princípio, desde o início, a gente nunca parou de estudar. Então, quando eu, por exemplo, eu vim da educação física, quando eu comecei a me envolver na dança, a primeira coisa que a gente foi fazer foi tirar os DRTs. Então, todo mundo do Tribos tem registro profissional. Porque também me abre portas. Abre portas, com certeza. Você adolescente que está achando que não, como eu dizia para minha mãe na minha adolescência, né? Eu vi a primeira vez uma dança mais de hip hop, assim, com 15 anos em São Paulo. Eu falei, é isso, eu vou ser missionário com isso. Ela falou, mas você vai fazer uma faculdade? Eu falei, não quero, não preciso, eu quero almas, missão. Ela falou, como é que você entra num país perseguido falando que você é um missionário? Eu, puxa, é verdade. Ela me convenceu por enquanto, naquele momento por isso. Mas depois eu percebi. Então todos nós temos registro, todos nós temos uma profissão além da dança, além da arte. Então a Roberta é enfermeira, a Karina é cabeleireira e designer, a Rebeca tem a faculdade de produção cultural, dá aula de inglês, a Lili é costureira, bailarina, professora de dança, a Ingrid é advogada, a outra é enfermeira, o outro é fisioterapeuta, tem um menino de BH que está com a gente, o Brian, tem 3 faculdades. Ele fez TI, zootecnia e educação física, tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu falei para ele, você pode entrar em qualquer país, porque você tem a área. E a gente não parou de capacitar. Hoje a Roberta faz faculdade de teatro, fazendo teatro há 20 anos.
uma excelente atriz, tem a personagem da Lilica, mas tem Sim. outros personagens, ela continua estudando, a gente continua se reciclando. Por que é importante isso? Primeiro, para Deus não dá para ser qualquer coisa. Sim. Exatamente. Né? E a galera acha que o momento... eu tenho muito cuidado para falar disso. Amo os momentos proféticos, amo quando o Espírito Santo de Deus se manifesta. Mas isso tem sido uma muleta para a galera não estudar. Então ouça a seguinte frase: quando Deus me toma, eu faço coisas que o meu corpo... Não é verdade, porque alguém tem que te filmar para você ver depois. Às vezes você está fazendo um negócio ridículo, mas para Deus a gente faz o que Ele pedir. Então você está entregando aquilo como oferta. Deus aceita a sua oferta do seu coração, mas você não está fazendo o seu melhor. Sim. Você tem que ter essa consciência. Não é o seu melhor. Então a gente estudou e estuda até hoje. Cursos de reciclagem. Como minha área é danças urbanas, eu ganhei uma vez uma oferta e fui fazer curso fora. Fui para os Estados Unidos ficar 12 dias fazendo aula, assistindo espetáculo. Por quê? Porque eu precisava trazer algo excelente para que a gente viesse fazer. Então não se engane, não fica nessa história de que Deus te capacita para que você busque, estude, se empenhe. Porque os que estão na frente são as pessoas que usaram a unção como diferencial. Então eu não estou aonde eu estou ou fui aonde eu fui porque eu sou crente. Mas a diferença que aconteceu quando eu estive lá é porque eu tenho Deus. Então meu cartão de visita, o cartão de visita para Davi, voltando para o texto de 1 Samuel 16, foi qual? Ele era excelente. Então a Bíblia fala... É um ótimo tocador, de boa aparência, sisudo em palavras e Deus anda com ele. Eu tenho uma pregação que chama o Currículo de Davi. Eu falo muito sobre isso. Por quê? E Deus anda com ele. Deus andar com ele não era o primeiro. A pergunta que eu faço é a seguinte: sua mãe está muito ruim e você tem que levar ela para uma cirurgia. Você vai dar para um cirurgião que é um homem de Deus, mas ele faltou nas aulas porque ele ia para congresso, ele ia para retiro, ou você vai dar no melhor cirurgião que tem para operar sua mãe porque ele estudou? A gente fica... Fica só na mão aí. A sua resposta sendo verdadeira, para mim, tá tudo certo. Porque essa é a verdade. Então a gente cria isso, eu acho que é um subterfúgio, eu acho que a gente cria isso porque a gente tem limitações e não quer vencer. Sim. Então aí eu vejo alguém bom, eu falo, mas também Deus me usa de outro jeito. Não, amém. Ninguém está questionando como Deus te usa. Ninguém está questionando o que Deus te deu. Nós estamos questionando aqui o que você está devolvendo para Ele. Correto. Exatamente. Muito bom, né? Olha, o programa tá demais, cara. Tá show. Guga, você trouxe para nós aqui eu posso falar alguns... Uma apresentação de vocês aí, que a gente vai passar uma apresentação sua. Show. Tá? E depois dessa apresentação a gente vai voltar na nova pegada aqui com mais perguntas. Fica vendo a apresentação. Se você não conhece Companhia Tribos, cara, veja agora essa apresentação, show de bola deles aí, e depois a gente volta. Para quem não gosta de dançar, dá até vontade. Que legal, cara. Confere aí.
Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Albec. Você investe em momentos e a gente cuida do resto.